Rede Mulher. Tudo o que você quer. Pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, descobriram que um grupo de substâncias usadas em medicamentos para o coração pode beneficiar o tratamento do estágio inicial do derrame. Os compostos encontrados na digoxina, substância de origem vegetal usada em remédios para problemas cardíacos, mostraram-se capazes de proteger o tecido cerebral de ratos de laboratório contra a falta de irrigação sanguínea. Para os cientistas, a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos. Como os medicamentos para o coração já estão em uso, o processo de testes será agilizado. Hoje é segunda-feira, 24 de julho de 2006 e está entrando no ar mais um programa Saúde Feminina. Lúpus eritematoso é o tema do Saúde Feminina de hoje. Você fica ligada, hein? Porque eu trouxe uma pessoa super quente para falar com você sobre isso. E se você quer saber tudo o que vai acontecer aqui no Saúde Feminina esta semana inteirinha que está começando hoje, você vai no meu site, porque lá tem a programação completinha para 2 semanas. Tem os 5 últimos programas exibidos que você pode assistir. Tem vídeos de programas antigos. Tem um monte de coisa, vai lá, www.isabel.vasconcelos.com.br é o endereço do meu site, onde você também pode comprar o meu livro do Dr. Paulo Davi por um precinho, de mãe mesmo, tá bom? Então vá lá e não se esqueça que este programa é um programa de saúde e não de doença. Então você pode ficar comigo, mas agora eu vou, para aquele intervalinho. Vou e volto já já aqui pela sua Rede Mulher de televisão. Até já. Neste sábado, se você quer saber tudo sobre indústria gastronômica, não perca Food Service Online. Um programa dedicado a você, profissional da área do food service. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Oferecimento Nestlé Food Service, alimentando seus negócios. Amanhã corra para a Operação Limpa Loja Casas Bahia. São móveis com o menor preço, prestação mínima sem nada de entrada e com até 50% de desconto. Olha só. Conjunto de mesa Plaza por R$ 399 à vista ou só R$ 33,90 mensais. E tem cozinha Bianca 3 peças com armário triplo tridimensional por apenas R$ 39,90 mensais. E mais, guarda-roupa Agreste com 6 portas e 6 gavetas por apenas R$ 39,90 mensais. E tudo sem entrada. Operação Limpa Loja Casas Bahia. Venha correndo antes que acabe. Vida, amor, dedicação. Cuide de seu maior patrimônio, sua vida. Tenha um plano de assistência médica da Life Empresarial Saúde. Life Empresarial Saúde. Qualidade e vida para a sua empresa. Você está assistindo Saúde Feminina. Atenção, o tempo está passando. Promoção 48 horas insinuante. Você só tem até terça-feira para decidir a compra dos seus móveis, eletrodomésticos e computadores antes que os preços voltem ao normal. TV 21 polegadas, tela plana. Atenção para esse preço. Só R$ 439. É tela plana por 439 ou apenas 45 mensais sem entrada e pelo carnê Grande Casa. Promoção 48 horas insinuante. Você só tem até terça-feira para decidir a sua compra. A seguir, já pensou em ter um programa só seu? Feito por você, tem a sua cara. Isso aqui realmente é você quem escolhe o programa do dia seguinte. Informação, diversão e convidados que você vai adorar. Feito por você, super interativo, aqui na Rede Mulher. Tudo o que você quer. Para conversar com você sobre lúpus eritematoso, eu estou recebendo hoje mais uma vez com muita alegria a doutora Emília Inoue Sato,
que é reumatologista e professora titular de reumatologia da Unifesp. Bom, eu estava conversando antes do programa com a doutora aqui sobre professoras titulares na medicina, né? Que ainda são poucas. E a doutora estava me dizendo que as mulheres realmente têm que se dedicar à casa. O que ainda é uma coisa fruto da discriminação que a gente sofreu, né, doutora? Bom, na verdade, eu acho que assim, não há uma discriminação para a ascensão da mulher. Para o acesso, né? Mas a própria mulher talvez não se dedique tanto, exatamente porque ela acaba se dividindo um pouco da sua carga horária, se dedica à família, aos filhos, e aí acaba sendo menos o número de mulheres que se propõem a alcançar esses cargos mais... Que exige maior dedicação. Pois é, e uma das coisas que a revista Veja estava falando na sua edição especial sobre o feminismo e as mulheres, era que uma das conquistas do feminismo que não foi alcançada é justamente a divisão das tarefas domésticas, né? É verdade. Que, se você dividisse os encargos do lar, todos eles, né, com os homens, você realmente... teria a mesma chance. Você teria a mesma chance, porque você não teria que se dedicar tanto. A doutora Angelita Gama, que esteve aqui segunda-feira passada, que foi a primeira professora titular de cirurgia lá na USP, ela não teve filhos, né, para poder se dedicar à carreira. Fez uma opção drástica aí, né, para poder se dedicar. Bom, doutora, mas vamos lá para o nosso assunto. O que é o lúpus eritematoso? Bom, eu acho que essa é uma pergunta clássica, né? A primeira pergunta que o paciente, quando lhe é dado esse diagnóstico, é que ele não conhece, o paciente não conhece a doença e fala, mas o que é isso? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença exatamente sistêmica, porque ela pode afetar vários órgãos e sistemas. Ela é um exemplo de doença autoimune. Significa que o sistema imunológico da pessoa, da própria pessoa, por algum mecanismo de desequilíbrio de seu controle, faz anticorpos ou produzem citocinas que vão levar a um processo inflamatório que vai lesar ou que pode lesar órgãos ou tecidos, né? Então nós vamos ter pacientes que têm comprometimento inflamatório crônico, mas que evolui em surtos, uma atividade, depois pode melhorar com remédio ou até eventualmente espontaneamente, novo surto de atividade e assim por diante. E cada desses surtos pode afetar articulações, pele, membranas que recobrem órgãos, como a pleura, o pericárdio, o rim, o sistema nervoso, células sanguíneas podem ser afetadas. Então, é uma gama muito grande de manifestações e é uma doença relativamente rara, mas não é raríssima, né? É uma doença que tem uma característica de afetar principalmente mulheres. Nesse programa deve ser dito, né? 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres. 90%? Mas por quê? Se sabe por quê? Bom, o que nós entendemos é que há uma influência dos hormônios femininos, porque mulheres são afetadas na sua grande maioria e no período de vida que a gente chama de hormonalmente ativa. Não é a criança muito pequenininha e nem a mulher na pós-menopausa. Geralmente são mulheres entre 15 e 45 anos de idade, que são as mais afetadas. No auge da vida reprodutiva. Exatamente. Né? Então nós temos aí a influência hormonal. Né? Então hormônios femininos favorecem resposta autoimune. Hormônios masculinos protegem. Vantagem dos homens. Ah, como sempre. Mais né? uma vantagem. Mais uma vantagem, são tantas. Agora, doutora, por isso que tem uma relação estrita com os ginecologistas essa doença, né? Muito ginecologista vem aqui fala de lúpus, cita lúpus e tal. É por causa dessa relação com os hormônios? Na verdade, o ginecologista às vezes fala do lúpus também porque o lúpus pode afetar a fase da gravidez da mulher, né? Quer dizer, uma mulher com lúpus tem que ter cuidados especiais primeiro, para a própria paciente, para que a doença não ative por causa dos influências hormonais da gravidez. E segundo, porque também, se a doença está ativa, pode interferir no crescimento fetal do bebê. Né? Então, o ginecologista, junto com o reumatologista, deve acompanhar muito de perto a evolução de uma gestação numa paciente com lúpus. Agora, essa história de chamar lúpus eritematoso, eu queria que a senhora contasse. Eu sei mais ou menos, lúpus é de lobo e eritema é da vermelhidão, né? O que tem a ver o lobo e o vermelho com essa doença? Pois é, você sabe que isso existem várias explicações, mas parece que a mais correta realmente é que há muitos anos atrás, né, quando
quando se começou a denominar lúpus, não era para esta doença especificamente. Lúpus era denominado várias doenças, né, que davam lesões na face e ficavam vermelhas, como existia uma espécie de lobo, uma das espécies de lobo na Europa, que parece que tinha o vermelho, o pelo vermelhado no rosto. E então tem explicação dizendo que é por causa dessa semelhança, e outros porque acham que esta lesão poderia lembrar uma mordida de lobo. Você vê que tem de todas as explicações. Na verdade, nós não temos uma certeza, mas essa história do lobo, do lúpus, era dito para várias lesões. Entre elas, o lúpus eritematoso, que a gente diferenciou de outras lesões anteriormente misturadas na medicina antiga. Agora, então ele faz isso na pele da gente? Ele pode causar, então ele dá uma lesão bastante característica, que a gente chama de lesão em asa de borboleta. Parece uma borboleta porque ele fica vermelho na região malar e pega o dorso do nariz. Então parece a desenho de uma borboleta. Esta lesão é bastante característica, embora não seja hoje exclusiva dessa doença. Existem outras situações mais raras que podem dar lesões parecidas com essa. Outra lesão que é bastante característica desta doença são uma lesão chamada lúpus discoide. Uma lesão discoide que aí é uma ferida que deixa atrofia, há uma lesão bem delimitada, que pode aparecer e aparece preferentemente nas áreas expostas ao sol. Então é no rosto, aqui na região do decote, nos braços, onde aparece esse tipo de lesão, né? Mas o lúpus também pode causar outras lesões cutâneas. Mas não é só pela lesão cutânea que a gente tem que pensar nessa doença. 70% dos pacientes com lúpus têm dores articulares, inchaços articulares, né? Dores e inchaço nas articulações. Ela pode ter também glóbulos branco baixo, pelo comprometimento do sistema das células sanguíneas, glóbulos branco baixo, plaquetas baixas, diminuídas. Pode causar anemia por hemólise, que é uma destruição das hemácias, né? Pode causar nefrite, que é um comprometimento do rim. Pode causar uma série de manifestações diferentes de uma paciente para outra. Mas não é tudo em todo mundo? Não. Graças a Deus, a grande maioria do lúpus, eu diria que são formas mais benignas, que afetam a pele e a articulação, e não afetam tanto os órgãos internos, mas podem afetar. Agora, eu não entendo esse negócio de doença autoimune. A senhora que é reumatologista, trabalha com isso tanto, e a artrite reumatoide também é uma doença autoimune. Quer dizer, é o próprio sistema imunológico da pessoa que agride o corpo. Mas a gente nunca vai descobrir. Um dia a gente vai descobrir por quê, né? Infelizmente, nós até conhecemos os mecanismos, né? Quer dizer, mas nós não sabemos a causa principal. Nós sabemos que, por exemplo, doenças autoimunes têm um fundo genético, tem uma predisposição. Então, famílias com alguns casos de doença autoimune têm mais chance de ter outros casos do que famílias que não têm nenhum caso. Mas a predisposição genética não é tudo. Só para você ter uma ideia, gêmeos monozigotos, quer dizer, gêmeos idênticos, quando um dos gêmeos tem lúpus, a chance do outro ter chega em torno de 23%, 24%. Né? E é baixo. É baixo. Mas, se você comparar irmãos não gemelares, ou gêmeos dizigotos, quer dizer, gêmeos que são de óvulos e espermatozoides diferentes, formados diferentes, eles têm uma chance que chega a 10%. Então, ser idêntico geneticamente aumenta essa chance, dobra essa chance de ter o lúpus, né? Mas a gente sabe que, então, genética é uma predisposição, você tem que ter outros fatores, provavelmente ambientais. Se você já nasce mulher e sofre influência do hormônio feminino, facilita. O masculino, de certa forma, protege. Tem provavelmente outros fatores ambientais, a luz, a radiação ultravioleta é um fator desencadeante, conhecido do lúpus também, então, como fator desencadeante. Outras, provavelmente, agentes infecciosos, virais, que nós não identificamos, não temos identificado ainda, podem ser. E é conhecido também algumas drogas, alguns medicamentos chamados indutores de lúpus, ou desse tipo de resposta em indivíduos que têm essa predisposição. Mas a maioria dos casos nós não identificamos nenhuma infecção, nenhuma droga desencadeante, né? E ficamos, então, sem saber exatamente no que levou ao desencadeamento de uma doença. Quer dizer, uma pessoa nasce, genética dele não muda, nasce, cresce, aí vira mulher, tem os hormônios femininos que favorecem, e um belo dia começa a desenvolver sintomas, né?
O que nós entendemos do sistema da doença autoimune de um modo geral é que o sistema imunológico que foi feito para proteger o nosso organismo contra infecções virais, bacterianas e contra o desenvolvimento de tumores também, porque se nossas células ficam alteradas, o meu sistema reconhece e vai lá, não permite que aquelas células proliferem. Então é um controle para tumores. E esse mesmo sistema imunológico impede que eu receba uma doação de um órgão. Se eu não tomar um imunossupressor, eu vou rejeitar, porque aquele não é meu. No sistema, nas doenças autoimunes, existe uma desregulação desse sistema e esse sistema imunológico não consegue reconhecer como sendo o seu um tecido, o órgão, célula, que é a sua própria. E monta uma série de respostas que leva à inflamação e, portanto, a esta situação toda. Eu vou querer saber do tratamento, tem pouco tempo, mas quero dar minha dica de leitura para você de hoje. Olha, do Val McDermid, Um Corpo para o Crime, da editora Bertana Brasil. Para quem gosta de crime, né, tem até um sanguinho aqui na capa, viu? Para quem gosta é prato cheio, é um belo romance, é bem legal, eu li, bem divertido, assim, bem, quer dizer, divertido. Ele te segura, né, isso que eu chamo de divertido num livro. Agora, no Brasil, a gente adora criminoso, né? Você vê como nós estamos badalando essa semana passada aí, tantos criminosos, né, que foram julgados e que provavelmente... Bom, deixa pra lá, vamos pro tratamento do lúpus. Doutora, e aí? Prevenção, pelo jeito, não tem, né? Existe para indivíduo que já tem a doença. Você vai evitar algum desses fatores que podem desencadear. Por exemplo, se o sol faz mal, a ultravioleta, não deve evitar sol. O sol, né? Primeira coisa. Se o estrógeno, que é o hormônio feminino, faz mal ou pode piorar, então vão evitar o uso de anticoncepcionais à base de estrógeno. A gente evita até a terapia de reposição hormonal, a não ser que o lúpus seja muito bem controlado em algumas situações. Então, alguns fatores que nós conhecemos, nós evitamos. Mas outros não tem como saber. O tratamento, na verdade, também não tem como na verdade, não tem uma cura proposta, né? Porque a agressão é uma autoagressão do seu sistema. Se eu acabar com o seu sistema imunológico, vai parar de agredir, mas também vai parar de proteger. Portanto, a necessidade de um controle entre diminuir a autoagressão ou inibir, mas também não favorecer tanto suas infecções. As drogas mais usadas para casos mais leves são umas medicações chamadas antimaláricos, que são também usados para tratar malária, por isso tem esse nome. Mas ela tem fundamentalmente uma ação anti-inflamatória a longo prazo e tem também uma ação que diminui um pouco a resposta imunológica, mas não é um imunossupressor. Corticosteroide é um excelente tratamento, com todos os efeitos colaterais que o uso crônico de corticosteroide em dose alta pode causar. Mas para uma resposta aguda, o corticoide é excelente, é salvadora para muitos pacientes, né? Mas para não ter que usar corticosteroides em dose alta por tempo prolongado, se associa frequentemente os chamados imunossupressores. São remédios que podem levar a uma diminuição da resposta imunológica, portanto diminuindo a produção de autoanticorpos e a inflamação consequente, sem, no entanto, diminuir tanto a ponto de causar infecções. Mas é um cuidadoso balanço. É complicado, tem que ter um acompanhamento ali, né, bem violento. Agora, especializado mesmo. Agora, doutora, por exemplo, se ele predomina dos 15 aos 45, então a idade avançada pode ser uma proteção para quem tem o lúpus? Ele vai diminuir também? De regra geral, paciente com lúpus, em geral, quando entra na menopausa e diminui a sua produção hormonal, as mulheres, né, de certa forma, costumam ter uma evolução mais tranquila, né? Isso de um modo geral. Mas aí tem o bias, posso dizer que os casos mais graves acabaram não chegando a esta idade. Então, eu não sei se todos os casos, na hora que entra em menopausa, mas certamente aqueles que chegam, eles tendem a ser mais benignos depois. Bom, quero agradecer muito a presença da doutora Emília Sato, reumatologista, professora titular de reumatologia da Unifesp, aqui no Saúde Feminina. E eu lembro a você que amanhã a gente conversa aqui sobre conjuntivites, no plural, porque são vários tipos, tá bom? Então, um beijo, até amanhã. Obrigada, doutora Emília, e você fica agora com a Miriam Sobral.
de mulher. Tudo o que você quer.